Os Caçadores de Deus, de Tom Tenney. Capítulo 2, parte B. O que aconteceu com o pão? Se você ainda não for inscrito em nosso canal, peço-te a sua inscrição e que você compartilhe com seus amigos esse audiobook. A placa ainda está lá. Ainda levamos as pessoas às nossas igrejas e mostramos a elas os fornos onde costumávamos assar o pão. Os fornos ainda estão no lugar e tudo mais, mas o que encontramos são migalhas da última visitação e da última grande onda de avivamento, sobre a qual os nossos antecessores nos contaram. Agora nos limitamos a ser meros pesquisadores daquilo que esperamos experimentar um dia. Estou constantemente lendo sobre avivamento. Um dia desses, Deus me assegurou: Filho, você está lendo sobre isso porque não teve ainda uma experiência para escrever. Estou cansado de ler sobre as últimas visitações de Deus. Quero que Deus se manifeste em algum lugar da minha existência para que no futuro meus filhos possam dizer: estivemos lá. Nós sabemos, é verdade. Deus não tem netos, cada geração deve experimentar sua presença. O conhecimento não deveria tomar o lugar da experiência. Os efeitos do pão de volta ao seu lugar. Duas coisas acontecem quando o pão da presença de Deus é restaurado na igreja. Noemi foi a pródiga que deixou a casa do pão quando a mesa ficou vazia. Entretanto, quando ouviu que Deus havia restaurado o pão em Belém, a casa do pão rapidamente retornou. Os pródigos voltarão de Moabe, quando souberem que o pão está de volta em casa e não virão sozinhos. Noemi voltou à casa do pão, acompanhada de Rute, que nunca havia estado lá antes. Aqueles que nunca vieram, virão. Como resultado, Ruth tornou-se integrante da linhagem messiânica de Jesus quando ela se casou com Boaz e lhe deu um filho chamado Obed, que foi o pai de Jessé, o pai de Davi. A futura realeza conta com as nossas ações que serão desencadeadas por causa da fome de pão. O avivamento, tal como o conhecemos agora, é simplesmente a reciclagem dos salvos para que permaneçam acesos. Mas a próxima onda de avivamento verdadeiro trará os perdidos para a casa do pão. Pessoas que nunca adentraram as portas de uma igreja na vida, quando ouvirem que realmente há pão na casa, virão correndo atrás do cheiro de pão quente dos fornos dos céus. Estamos frequentemente tão saciados e satisfeitos com outras coisas que insistimos em nos contentar com migalhas de pão dormido. Estamos felizes com nossa música do jeito que é, estamos felizes com nossas reuniões de restauração. Já é hora de termos o que costumo chamar de insatisfação divina. Não estou feliz. Será que posso dizer isso e não ser julgado? Quero dizer com isso que, embora tenha participado do que alguns chamariam de avivamento, ainda não estou feliz. Por quê? Porque sei o que mais pode acontecer. Posso pegar Deus. Sei que existe muito mais do que temos visto ou esperado, e isso tem se transformado em uma santa obsessão para mim. Eu quero Deus, eu quero mais dele. A solução parece ser que haja menos de mim. O plano satânico consiste em nos manter tão cheios de lixo que não tenhamos fome de Deus, e isso tem funcionado muito bem por séculos. O inimigo tem nos feito acostumar a sobreviver com uma prosperidade terrena, porém em uma mendicância espiritual. Dessa forma, basta uma migalha da presença de Deus para que nos demos por satisfeitos. Mas existem aqueles que não se contentam mais com migalhas, querem Deus e nada mais. Falsificações não lhes satisfazem ou interessam, querem o pão verdadeiro.
A maior parte, entretanto, mantém suas vidas tão tomadas de sobras para a alma e banquetes para a carne que não sabem o que é estar realmente faminto. Você já viu pessoas famintas? Quero dizer, pessoas realmente famintas? Se pudesse vir comigo em uma viagem à Etiópia ou a outra localidade assolada pela fome, veria o que acontece quando sacos de arroz são colocados no meio de pessoas realmente famintas. Elas aparecem de todos os lugares em questão de segundos. Muitos de nós comemos antes de irmos para o culto. Por isso, quando vemos o pão sobre o altar, não nos sentimos estimulados. Mas quando Deus me disse certa manhã para pregar sobre o pão, ele disse também: Filho, se eles estivessem fisicamente famintos, não agiriam da mesma forma. Curiosamente, naquela manhã, o intercessor sentiu-se constrangido a assar pão, e o pastor foi divinamente compelido a colocá-lo sobre o altar. Nasceu naquele dia uma fome pelo pão da presença de Deus, estimulada pelos céus. Este é o pão que tem operado cura, restauração e fome de avivamento por todo o mundo. A Bíblia diz: desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11, 12. Isso não soa de alguma maneira como uma descrição Perdão. Isso não soa de alguma maneira como uma descrição nossa? Tornamo-nos tão inertes na igreja que temos nosso próprio manual de ações politicamente corretas e de regras de etiqueta. Porque não queremos nos parecer radicais demais, alinhamos as cadeiras em fileiras muito bem arranjadas e esperamos que nossos cultos sejam igualmente lineares e previsíveis. Precisamos ficar desesperadamente famintos por Deus e literalmente nos esquecermos das boas maneiras. A aparente diferença entre um louvor litúrgico e um louvor carismático é que o programa de um é impresso e o outro memorizado. Geralmente já sabem quando Deus vai falar. Todas as pessoas do Novo Testamento que esqueceram suas boas maneiras, entre aspas, receberam algo de Deus. Não estou falando da indelicadeza propriamente dita, mas da indelicadeza que brota do desespero. Você se lembra daquela mulher atormentada por uma hemorragia incurável, que com dificuldade abriu caminho em meio à multidão para tocar a orla das vestes do Senhor? E quanto a que Jesus E quanto à impertinente mulher cananeia que não parava de implorar que Jesus libertasse sua filha endemoniada, em Mateus 15, 22 ao 28. Embora Jesus a tenha humilhado, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Mateus 15, 26, ela persistiu e foi tão indelicada, tão incômoda ou simplesmente tão desesperadamente faminta por pão que replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Mateus 15, 27. Muitos de nós, por outro lado, vamos a nossos pastores e dizemos, entre aspas, ó pastor, será que poderia, por favor, orar por mim e me abençoar? Se nada realmente acontece, simplesmente damos de ombros e dizemos, entre aspas, bem, acho que vou comer ou então relaxar, ou, entre aspas, vou para casa e aplacar a minha fome interior com comida carnal e entretenimento. Para ser honesto, espero que Deus incomode homens e mulheres em sua igreja e os torne tão obcecados com o pão da sua presença, de forma que não parem mais. E quando isso acontecer, não vão querer somente o por favor, me abençoe. Vão querer a manifestação da presença de Deus, não importa o que custe ou quão insólitos possam parecer. Poderão parecer rudes ou indelicados, mas não se importarão mais com a opinião de homens, somente com a vontade de Deus. Podemos dizer que a igreja, de modo geral, não tem dado lugar a pessoas assim.
Um dos primeiros passos para o avivamento real é reconhecer que você está em estado de decadência. Essa não é uma tarefa fácil em face da nossa aparente prosperidade, mas precisamos dizer: estamos em decadência, não estamos mais vivendo nossos melhores momentos. Ironicamente, nos encontramos na clássica situação descrita no livro A Tale of Two Cities, uma história de duas cidades, de Charles Dickens. Foram os melhores momentos, foram os piores momentos, entre aspas. Em termos econômicos, talvez sejam estes os melhores momentos, mas como um todo, a igreja não está se movendo sobre uma onda de prosperidade espiritual. Qual foi a última vez que sua sombra curou alguém? Qual foi a última vez que sua presença em algum lugar tenha levado as pessoas a dizerem: tenho que me reconciliar com Deus? Onde estão os futuros Finney's e Wigglesworths, homens que incendiaram sua geração através do poder do Espírito Santo? Maravilhas provenientes de Deus faziam parte do cotidiano deles. Conheço um pastor na Etiópia que certa feita estava ministrando um culto, quando homens do governo comunista o interromperam, dizendo, entre aspas, estamos aqui para acabar com esta igreja. Eles já tinham tentado de tudo sem sucesso. Então, naquele dia, agarraram a filha de 3 anos do pastor e a arremessaram pela janela do templo, à vista de todos que ali estavam presentes. Os comunistas pensaram que esta violência acabaria com aquela igreja, mas a esposa do pastor desceu, colocou seu bebê morto nos braços, retornou ao seu lugar na primeira fila e a adoração continuou. Como consequência da fidelidade deste humilde pastor, 400.000 crentes fiéis destemidamente compareceram em suas conferências bíblicas na Etiópia. Certa vez, meu pai, líder nacional de uma denominação pentecostal nos Estados Unidos, estava conversando com este pastor. Meu pai sabia que ele morava em meio a uma horrível miséria na Etiópia e cometeu o erro de tentar mostrar um pouco do que ele pensava ser consideração. Ele disse ao pastor etíope: Irmãos, temo orado por vocês por causa de sua pobreza. Este humilde homem voltou-se para meu pai e dizendo: Não, você não me compreende. Nós é que temos orado por vocês por causa de sua prosperidade. Meu pai ficou confuso, mas o pastor etíope explicou: Nós oramos pelos americanos, porque é muito mais difícil para vocês estarem onde Deus quer, em meio à prosperidade, do que para nós em meio à pobreza. A maior artimanha que a maior artimanha que o inimigo tem usado para roubar a vitalidade da igreja é acenar-lhe com a bandeirinha da prosperidade. Não sou contra a prosperidade. Seja tão próspero quanto você deseja, mas busque Deus ao invés de buscar a prosperidade. Veja bem, é muito fácil começar buscando a Deus e se desviar para outra coisa. Não seja assim. Seja um caçador de Deus e ponto final. E se Deus realmente se revelasse em sua igreja? Se Deus realmente se revelasse em sua igreja, posso assegurar que aqueles rumores dos famintos em sua cidade ou região espalhariam a notícia rapidamente. Antes que você pudesse abrir as portas do dia seguinte, os famintos já estariam em fila por pão fresco. Por que não vemos esse tipo de reação agora? Os famintos têm sido frustrados. Tão logo a menor gota da presença de Deus flui em nossos cultos, dizemos ao mundo inteiro: há um rio da unção de Deus fluindo aqui. Infelizmente, sempre gritamos: Deus está aqui, e os famintos vêm somente para descobrir que superdimensionamos a realidade e que tudo não passou de propaganda enganosa. Temos falsamente apresentado as gotas da unção de Deus como se fossem um rio poderoso, mas o único rio que as pessoas encontram entre nós é um rio de palavras. Algumas vezes até mesmo construímos maravilhosas pontes sobre leitos secos. Não podemos esperar que os perdidos e feridos venham correndo para o nosso rio.
apenas para descobrir que mal existe o suficiente para aliviar um pouco de sua sede. Não chega a ser nem um gole da taça de Deus. Dizemos: Deus está realmente aqui, há comida na mesa, mas toda vez que acreditam, veem-se obrigados a procurar pelo chão meras migalhas do banquete prometido. Nosso passado fala mais alto do que o nosso presente. Nada tendes por quê? Em comparação ao que Deus quer fazer, estamos catando farelos, enquanto Ele tem para nós um crocante pão quentinho que acabou de sair dos fornos dos céus. Ele não é Deus de migalhas e de escassez. Ele está esperando que o busquemos para dispensar porções infinitas de sua presença. Mas nosso problema foi descrito há muito tempo pelo apóstolo Tiago. Nada tendes, porque não pedis. Tiago 4, versículo 2. Não obstante, o salmista Davi canta através dos tempos que sua semente nunca iria mendigar o pão. Salmos 37, 25. Precisamos compreender que o que nós temos, onde estamos e o que estamos fazendo é muito pequeno em comparação ao que Deus quer fazer entre nós e através de nós. O jovem Samuel foi profeta numa geração em transição como a nossa. A Bíblia nos diz que cedo na vida de Samuel, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certa noite, o sumo sacerdote Eli foi dormir. Ele estava tão avançado em dias que mal podia enxergar. Parte do problema na igreja histórica é que nossa visão tem ficado embaçada e não podemos ver como deveríamos. Estamos satisfeitos em ver a igreja prosseguindo da mesma forma como sempre foi. Enquanto isso, continuamos na nossa rotina, tateando de um lugar para outro como se Deus estivesse ainda falando conosco. Mas quando ele realmente fala, pensamos que as pessoas estão sonhando. Quando ele realmente aparece, os olhos embaçados não podem vê-lo. Quando ele realmente se move, relutamos em acreditar por medo de esbarrarmos em algo que não seja peculiar à penumbra em que vivemos. É frustrante quando o Senhor muda de lugar alguma mobília dentro de nós. Dizemos ao jovem Samuel entre nós: volte a dormir, continue fazendo tudo da maneira que lhe ensinei, Samuel. Não há nada de errado, tudo sempre foi assim. Não, nem sempre tudo foi dessa forma. E eu não estou satisfeito com tudo desse jeito, quero mais. Não sei quanto a você, mas cada banco vazio que vejo na igreja parece clamar: eu poderia ser preenchido com alguns cidadãos de Moabe. Você não pode colocar alguém aqui? Não sei quanto a você, mas isso alimenta minha santa frustração, minha insatisfação da parte de Deus. Entre aspas, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. 1 Samuel 3, versículos 3 e 4. A lâmpada de Deus estava fraca e prestes a se apagar, mas isso não chamou a atenção de Eli. Ele já vivia em um permanente estado de penumbra. O jovem Samuel, entretanto, disse: ouço algo. Já é tempo de admitir que a lâmpada de Deus está se apagando. Sim, ainda está queimando, mas as coisas não estão como deveriam estar. Olhamos para essa pequena chama lançando uma luz fraca aqui e ali e dizemos: oh, é o avivamento. Pode até ser para alguns que conseguem chegar bem perto para ver, mas e quanto àqueles que estão distantes? E aqueles que estão perdidos e que nunca leram nossas revistas, assistiram a nossos programas de televisão ou ouviram as nossas fitas de estudo? Precisamos que a luz da glória de Deus brilhe o bastante para que possa ser vista à distância. Em outras palavras, é tempo de a glória de Deus, a luz de Deus, extrapolar os limites da igreja e iluminar nossas cidades. Creio que o Senhor está prestes a manifestar aquele que abrirá caminhos. Miqueias 2:13. E que literalmente irá fender os céus para que todos possam comer na mesa de Deus. Antes que isso aconteça,
As fontes do grande abismo devem ser rompidas. Já é tempo de alguma igreja em algum lugar parar de tentar ser politicamente correta e abrir os céus para que o maná possa cair e alimentar a fome espiritual da cidade. Já é hora de fendermos os céus e aliviar a agonia dos que estão famintos, para que a glória de Deus comece a brilhar em nossa cidade. Mas a verdade é que não podemos ver nem mesmo uma simples gota fluir pelos corredores, muito menos a glória de Deus fluir pelas ruas. E isso porque não estamos realmente famintos. Estamos como os crentes da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17, satisfeitos e contentes. Pai, eu oro para que o Espírito incomode nossos corações e nos transforme em guerreiros de adoração. Oro para que não paremos até que vejamos uma rachadura nos céus e eles se abram. Nossas cidades e nações precisam do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Estamos cansados de procurar migalhas no chão. Mande-nos pão quente dos céus, mande-nos o maná da tua presença. Não importa o que você precise ou o que falte em sua vida, o que você realmente precisa é de Deus, e para tê-lo, precisa estar faminto. Oro para que Deus lhe faça sentir fome, para assim qualificar você à promessa de abastança. Jesus disse: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mateus 5:6. Se pudermos ficar famintos, então Ele poderá nos santificar. Ele colocará os pedaços de nossa vida no lugar, mas a nossa fome é a chave de tudo. Então, quando você se encontrar procurando migalhas no chão da casa do pão, ore: Senhor, desperte em mim uma fome incontrolável. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo capítulo.